Eu vou estar lendo para vocês uma carta de Machado de Assis. Este conto ele faz parte de uma oficina do Entre Jovens, tá? Do primeiro ano. E ele diz o seguinte, né? Celestina, acabando de almoçar, voltou à alcova e, indo casualmente à cesta de costura, achou uma cartinha de papel bordado. Não tinha sobrescrito, mas estava aberta. Celestina, depois de hesitar um pouco, desdobrou e leu. Meu anjo adorado. Perdoe-me esta audácia, mas não posso mais resistir ao desejo de lhe abrir o meu coração e dizer que a adoro com todas as forças da minha alma. Mais de uma vez tenho passado pela rua sem que a senhora me dê a esmola de um olhar, e há muito tempo que suspiro por lhe dizer isto e pedir-lhe que me faça o ente mais feliz do mundo. Se não me ama como eu a amo, creia que morrerei de desgosto. Os seus olhos, lindos como as estrelas do céu, são para mim as luzes da existência, e os seus lábios, semelhantes às pétalas da rosa, têm toda a frescura de um jardim de Deus. Não copio o resto, era longa carta. E no mesmo estilo composto de trivialidade e imaginação, apesar de longa, Celestina leu-a 2 vezes, em alguns lugares 3 e 4. Naturalmente eram os que falavam da beleza dela, dos olhos, dos lábios, dos cabelos, das mãos. Estas pegavam trêmulas na carta. Tão comovida ficara a dona, tão assombrada de um tal achado, que poria ali a carta? Quem poria ali a carta? Provavelmente a escrava, a única escrava da casa, peitada pelo autor. E quem seria este? Celestina não tinha a menor lembrança que pudesse ligar ao autor da carta. Mas como ele dizia que ela mesma não lhe dera a esmola de um olhar, estava explicado o caso. E só restava agora reparar bem nos homens da rua. Celestina foi ao espelho e lançou um olhar complacente sobre si. Não era bonita, mas a carta deu-lhe uma alta ideia de suas graças. Contava então 39 anos. Parece mesmo que mais um, mas este ponto não está averiguado de modo que possa entrar na história. Era simples opinião da mãe. Esta senhora, porém, contando 64 anos, podia confundir as coisas. Em todo caso, qualquer que fosse o exato número, a própria dona dos anos não os discutiu e limitava-se a parecer bem. Não parecia mal, nem fazia má figura, todas as tardes à janela. Esquecia-me dizer que isto acontecia aqui mesmo, no Rio de Janeiro, entre 1860 e 1862. Celestina era filha de um antigo comerciante que morreu pobre, tendo apenas feito para a família um pequeno pecúlio. Era dele que esta vivia e mais de algumas costuras para fora. A ideia de casar entrou na cabeça de Celestina desde os 13 anos e ali se conservou até os 37. Pode ser mesmo que até os 38, mas ultimamente ela perdera de tudo e só se enfeitava para não desfiar o destino. Solteirona e pobre, não contava que ninguém se enamorasse dela. Era boa e laboriosa, e isto podia compensar o resto, mas ainda assim não lhe dava esperanças. Neste ponto da vida que Celestina deu com a carta na cesta de costura, compreende-se o alvoroço do pobre coração. Afinal, recebi o prêmio da demora. Aí aparecia um namorado, por seu próprio pé, sem ela dar por ele, e dispunha-se a fazê-la feliz. Já vimos que ela atribuía à escrava da casa a intervenção naquele negócio, e o primeiro impulso foi ir ter com ela, mas recuou. Era difícil tratar diretamente um tal assunto, não estando nos seus 15 anos estouvados que tudo explicasse. Era arriscar a autoridade. Mas, por outro lado, se calasse, arriscava o namorado, que, não tendo resposta, poderia desesperar e ir embora. Celestina vacilou muito no que faria, até que resolveu consultar a irmã. A irmã, Joaninha,
Tinha 20 anos e era pessoa de muita gravidade. Podia dar-lhe um conselho. O quê? Não ouço. Queria consultar você sobre uma coisa. Que coisa? Você está assim esquisita, tão alegre, tão acanhada. Que é que você quer, Titinha? Titina, diga, já adivinhei. Que é? É sobre aquele vestido da baronesa. Celestina fez um gesto de desgosto, ia negar, mas não conseguindo abrir-se com a irmã, preferiu mentir e foi buscar o vestido. Na verdade, podia ser mãe dela. Viu-a nascer, ajudou a criar. Nunca entre ambas trocaram nenhuma confidência de namoro. E não é que ambas os não tivessem tido, mas as relações eram de respeito e discrição. Não sabendo como sair da dificuldade, Celestina adotou um plano intermédio. Procuraria primeiro descobrir a pessoa que lhe mandara a carta e, se a merecesse, como era de supor, à vista da linguagem da carta, abrir-se-ia com a escrava e depois com a irmã. Nesta mesma tarde, ela foi mais cedo para a janela e, mais enfeitada, esteve menos distraída com outras coisas. Não tirou os olhos da rua, abaixo e acima. Não apontava rapaz ao longe que não o seguisse com curiosidade inquieta e esperançosa. Joaninha, ao pé dela, notava que a irmã não estava como de costume, e pôde ser, mesmo que lhe atribuísse algum princípio de namoro. A mãe é que não via nada. Sentada na outra janela, era uma casa assobradada. Ora cochilava, ora perguntava às filhas quem era que ia passando. Celestina, aquele não é o Dr. Norberto? Joaninha, parece que lá vai a família Alvarenga. Perto das Ave-Marias, viu Celestina surgir da esquina o rapaz, que tão depressa entrara na rua, pôs os olhos na casa. Passou pelo lado oposto, lento, evidentemente abalado, olhando ora para o chão, ora para a janela. Foi até o fim da rua, atravessando-a, e voltou pelo lado da casa. Já então era um pouco escuro. No entanto, porém, quem cobrisse a gentileza do rapaz, que era positivamente um rapagão. Celestina ficou realmente fora de si. A irmã não viu o que era, mas concluiu que alguém teria passado na rua que enchera a alma da irmã de uma vida desusada. Com efeito, durante a noite esteve ela como nunca, alegre e ao mesmo tempo pensativa, esquecendo-se de si e dos outros. Quase que não quis tomar chá, e só a muito custo se recolheu para dormir. Titina viu passarinho verde, pensou Joaninha ao deitar-se. Celestina, recolhida ao quarto, meteu-se na cama e releu a carta do rapaz lentamente, saboreando as palavras de amor e os elogios à beleza dela. Interrompi a leitura para pensar nele, vê-lo surgir de uma esquina e ir pela rua fora do lado oposto e tornar depois do outro lado. Via-lhe os olhos, o andar, a figura. Depois tornava a carta e beijava muitas vezes. Numa delas sentiu a pálpebra molhada. Não se vexou da lágrima, era das que se confessam. Quando cansou de ler a carta, meteu-a debaixo do travesseiro e dispôs-se a dormir. Mal qual dormi, fechava os olhos, mas o sono andava pelas casas dos indiferentes. Não queria nada com uma pessoa em que as esperanças mortas reviviam com o vigor da adolescência. Celestina recolhia todos os estratagemas para dormir, mas o rapaz da carta fincava-lhe os olhos ardentes e a ia de um lado para outro, não tinha mais que contemplá-lo. Não era ele o namorado apaixonado, o noivo próximo? Que ela planeara tudo. No dia seguinte escreveria uma resposta ao rapaz e dar-lhe-ia a escrava para que a entregasse. Estava disposta a não perder tempo. Era meia-noite quando Celestina conseguiu adormecer e antes o fizesse há mais tempo, porque sonhou ainda com o rapaz e não perdeu nada. Sonhou que ele tornara a passar, recebera a resposta e escrevera de novo. No fim de alguns dias, pediu-lhe autorização para solicitar sua mão. Viu-se logo casada. Foi uma festa brilhante, concorrida, a qual todas as pessoas amigas foram. Cerca de 18 carros, nada mais lindo que o vestido dela, de cetim branco, um ramalhete de flores de laranjeira ao peito, algumas outras nus apanhados da saia. A grinalda era lindíssima,
toda a vizinhança das janelas, na rua gente, na igreja muita gente, e ela entrando por meio de alas ao lado da madrinha. Quem seria a madrinha? Dona Mariana Pinto ou a baronesa? A baronesa. A mãe também, talvez quisesse Dona Mariana, mas a baronesa. Em sonhos mesmo discutiu isso, interrompendo a entrada triunfal no templo. O padrinho do noivo era o próprio ministro da Justiça, quando ia ao lado dele fardado, com decorado brilhante, e que, no fim da cerimônia, veio cumprimentá-la com grande atenção. Celestina estava cheia de si, a mãe também, a irmã também, e ela prometia a este um casamento igual. Daqui a 3 meses você está também casada, dizia-lhe ao receber dela os parabéns. Muitas rosas desfolhadas sobre ela eram caídas da tribuna. O noivo deu-lhe o braço, e ela saiu como se fosse entrando no céu. Os curiosos eram agora em número maior. Gente mais gente. Chegam os carros, lacaios aprumados, abrem as portinholas. Lá vai depois o cortejo, devagar e brilhante, todos aqueles cavalos brancos pisando o chão com uma gravidade fidalga, e ela tão feliz ao lado do noivo. A fada branca dos sonhos continua assim a fazer surgir do nada uma porção de coisas belas. Celestina descobriu ao fim de uma semana de casada que o marido era príncipe, Celestina princesa. A prova é que aqui está um palácio, e todas as portas, lousas, cadeiras, coxas, tudo tem armas principescas. No escudo, uma águia ou leão, um animal qualquer, mais soberano. Vossa Alteza, se quiser, roga a Vossa Alteza, perdão, Alteza, e tudo assim, até quase de manhã, antes do sol acordou. Esteve alguns minutos esperta, mas tornou a dormir para continuar o sonho, que então já não era de príncipe. O marido era um grande poeta, viviam ao pé de um lago, ao pôr do sol, cisnes nadando o princípio da lua e a felicidade entre eles. Foi esta a última fase do delírio. Celestina acordou tarde, ergueu-se ainda com o sabor das coisas imaginadas, e o pensamento do namorado, noivo próximo, embebida na imagem dele, foi às suas abluções matinais. A escrava entrou-lhe na alcova. Nhã Titina, que é? A preta hesitou. Fala, fala. Nhã Titina. Achou na sua cesta uma carta? Achei. Vosmecê me perdoe, mas a carta era para Nã Joaninha. Celestina empalideceu quando a preta a deixou só. Celestina deixou cair uma lágrima, e foi a última que o amor lhe arrancou. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai discutir, tá? Eu vou trazer para vocês mais precisamente, e aqui, né, através da dor evolutiva, do feedback que vocês me darão, tá? Vocês lerão o conto de Mia Couto, né, o menino que escrevia verso, e dirão aí quais os elementos presentes na obra vocês identificaram, tá? Um abraço, tudo de bom, pessoal.